Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as propostas de mudança na legislação para tratamento dos crimes hediondos, com mais rigor e mudanças na legislação também para agilizar os processos relativos aos crimes hediondos e também sobre a inclusão ou não da corrupção nessa categoria. O nosso entrevistado é o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Alexandre, a respeito da corrupção ser ou não um crime hediondo. A discussão é longa no Congresso Nacional, mas ganhou um apelo muito forte depois das manifestações de rua. A população cobrando isso. Com certeza. Essa discussão ela já vem de muito tempo. Ela é uma discussão, na minha opinião, extremamente fundamental para que a gente possa melhorar o rol de crimes hediondos e possa trazer para esse rol crimes contra a administração pública e não, como eu disse no primeiro bloco, não apenas crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes sexuais, mas a partir das manifestações de julho desse ano, efetivamente essa discussão ganhou fôlego no Congresso Nacional e eu acho que o Congresso vai ser aí pressionado pela população. De onde você conclui que é importante a participação popular nesses casos? É fundamental. Acho que a participação popular ela é extremamente importante. É claro que a gente não pode ficar, nós do Judiciário, nem o Legislativo, nós não podemos ficar afoitos para que possamos acatar, acolher tudo que vem das manifestações populares. Mas eu penso que a pressão do povo é importante para que a gente possa refletir. Dá um aquecimento nesse debate. O que o povo quer? O que o povo está pensando sobre determinado assunto? Isso é muito significativo para o Poder Legislativo, que é o poder que representa fundamentalmente a população, e para o Poder Judiciário também. E no mesmo pacote podemos aí resgatar a credibilidade das instituições, eliminar privilégios e acabar com a impunidade. Sim, eu acho que no Brasil a impunidade ela tem duas caras. Uma cara é a demora dos processos. Eu acho que a demora no julgamento é que o povo fica muito, muito, muito chateado, é que chateia a população, chateia qualquer um, porque os processos às vezes demoram demais para chegar ao fim. Mas é culpa do Judiciário isso? Isso é culpa, na minha opinião, da legislação e também do Judiciário. Não podemos tirar a nossa culpa também, não. Agora, a culpa, fundamentalmente, é da legislação, porque a legislação são muitos recursos, são muitos instrumentos para que os advogados possam deles se utilizar, e acho também que a estrutura do Judiciário precisa ser melhorada. Acho que a gente precisa de mais juízes, mesmo no Tribunal de Justiça, talvez mais câmaras, né? Mais desembargadores. A estrutura, enfim, seja a estrutura legislativa, seja a estrutura operacional, institucional, ela estimula, fomenta esse retardamento no julgamento e na execução, no caso do crime, né, na execução da pena, né? Como eu disse, fundamental isso, executar a pena. E nesse caso, o senhor acha que, diante dessa estrutura aí, operacional, estrutura legislativa, o juiz pode ter uma atitude diferente, mais, digamos assim, mais proativo nesse sentido? Ele pode tomar uma decisão diferente ou afetar o direito de defesa? Como é que fica na cabeça do juiz na hora que decide isso? Não, Orion, isso é muito complicado para o juiz. A gente precisa entender que o juiz ele está adstrito, ou seja, ele está ligado à Constituição. E o artigo 5º da Constituição Federal, ele contém uma série de princípios. Princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, humanidade da pena, individualização da pena, etc., que o juiz tem que respeitar. Então, esse respeito, essa observância que o juiz tem que ter desses princípios é fundamental. O que eu penso é que o legislativo poderia dizer até qual é o limite de aplicação desses princípios na legislação. Seria o caso, por exemplo, da ficha limpa, que seria a primeira, a segunda, a terceira instância, onde que estaria viabilizada e efetivada aquela condenação? Sim, a ficha limpa, por exemplo, ela tem uma tensão, como a gente costuma dizer, com o princípio da presunção de inocência. Aliás, o princípio da presunção de inocência ela é discutido ao extremo, né? Porque, segundo a nossa Constituição, a inocência é presumida até que transite em julgado definitivamente a sentença condenatória. Um princípio constitucional. E esse trânsito em julgado ele é muito complicado. Por quê? Porque nós temos no Brasil, diferentemente dos outros países do mundo, 4 instâncias de julgamento. Ou mais, né?
Na verdade, 4, porque a primeira instância são os juízes de direito, a segunda instância, no caso dos estados, os tribunais de justiça, a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, e a quarta instância, o Supremo Tribunal Federal. Eu disse ou mais porque até o próprio STF agora a gente está assistindo aí nesse julgamento da ação penal 470, chamado Mensalão, e que eles estão julgando agora os embargos dos embargos dos embargos. E aí é o seguinte, são 4 instâncias e em cada instância nós temos uma série de recursos para a própria instância. Então, por exemplo, o juiz de primeiro grau, ele sentencia. A parte tem a possibilidade de embargar, os chamados embargos declaratórios para o juiz. O Tribunal de Justiça, ele condena ou mantém a condenação no acórdão. A parte tem embargos declaratórios, embargos infringentes, viu, no tribunal. No Superior Tribunal de Justiça também e no Supremo também. Então, em cada instância ainda tem uma série de instrumentos recursais. É muita coisa. Agora, enquadrar a corrupção como crime hediondo resolve à medida que outros procedimentos judiciais ainda não foram alterados? Por exemplo, foro privilegiado. Eu acho que a gente tem que ter uma série de... A gente tem que... o Congresso tem que aplicar uma série de possibilidades existentes. Então, por exemplo, não apenas inserir a corrupção como crime hediondo, mas também, como eu disse, acelerar o processo de julgamento desses crimes hediondos, como a corrupção, e também, na fase da execução da pena, impedir essa série de benefícios de execução penal que existem em relação à legislação comum, à legislação normal. Se isso acontecer, eu creio que o sentimento de impunidade da população acaba. E eu creio que inibirá mais, ou inibirá de alguma forma, a prática desses crimes. Nesse sentido, o senhor acha que a PEC dos recursos, aquela proposta de emenda constitucional, que quer limitar o número de recursos até a segunda instância, se eu não estou enganado, é positivo? Eu acho extremamente positivo. Eu acho que a gente teria que limitar esse uso desses recursos e penso que esses recursos para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, deviam ser recursos extremamente restritos e usados, empregados em último caso, numa última instância, como a gente costuma dizer, só. A maioria das questões deveria, essa maioria, terminar aqui, no Estado, nos tribunais de justiça dos estados, no caso aqui nosso, do TJMG. Valorizando, inclusive, as decisões da primeira instância do juiz que está examinando o caso ali, perto dos problemas, do cotidiano das duas partes, né? Sem sombra de dúvidas. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Alexandre. Gostaria que no próximo bloco também o senhor avaliasse um pouco mais sobre as diversas modalidades do crime de corrupção, que cada vez se sofistica mais, não é isso? E também sobre as propostas de mudança do Código Penal. A gente volta em instantes.